Uniso Economia. Olá, como é que você tá, hein? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos começando e chegando com mais uma edição do Uniso Economia, aqui pela Rádio Uniso, radioniso.com, também nas redes sociais do Laboratório de Comunicação da Universidade de Sorocaba, o Labcom Uniso, e a gente chega também em 104,5 para Votorantim e toda a região, pela rádio Cantate FM. Inclusive, você que está na Cantate FM, está acompanhando o Uniso Economia, manda questionamentos aqui para a nossa equipe, seja para a Cantate FM, seja pela Rádio Uniso, que a gente vai trazer esses questionamentos aos professores Renato Vaz Garcia e também o professor Marcos Canhada. Bom, lembrando que o Uniso Economia é gravado nos estúdios do Labcom Uniso, a apresentação é de Douglas Vale, hoje na técnica de gravação a Jéssica Toffoli, que fará também a edição junto com a Ana Sô, e a coordenação geral é da professora Evenise Batista. Como eu já disse, né, sempre nossos professores Renato Vaz Garcia ou Marcos Canhada junto com a gente. Hoje é o dia do professor Renato Vaz Garcia bater um papo com a gente aqui no Uniso Economia. Professor Renato, bem-vindo mais uma vez. Mais uma semana aí para a gente discutir um pouco dos rumos econômicos e geopolíticos do nosso país e, por que não, do globo terrestre como um todo. Tudo bem com o senhor, professor? Tudo tranquilo, Douglas, Jéssica, Ana, um grande prazer aí tá com todos os ouvintes. Mais uma semana aí recheada de assuntos aí, né? Muita coisa acontecendo. O Donald Trump, cada dia que ele acorda, ele muda de ideia. Acordos que pareciam que ia caminhar para alguma coisa, no dia seguinte já muda tudo, aí preço de petróleo, inflação, crescimento econômico, eleição, tem muita coisa acontecendo aí com efeitos no bolso do consumidor aí, né? O senhor trouxe já esse assunto e é um assunto importante, talvez hoje o assunto que mais tenha guiado o noticiário de uma forma geral, e não só o noticiário brasileiro, mas o noticiário mundo de uma forma geral, são os acordos que Donald Trump tenta assinar e tenta estabelecer com o Irã. E as notícias têm dado conta de que o Irã não está querendo aceitar os acordos. Trump disse lá atrás que a guerra terminaria em 5 semanas. Nós já temos aí pelo menos 6 ou 7 semanas desse conflito e ainda não temos nada solucionado. Professor, seco para o senhor e até já esperando a explicação do senhor pesquisador que é em relação a esse tema. Podemos ver uma luz no fim do túnel em relação ao final desse conflito, professor? Eu acho meio difícil, pelo menos no curto prazo, né? Porque as duas partes, elas, assim, de uma certa forma, ninguém quer entrar numa guerra, né? Os Estados Unidos mesmo, ele acabou entrando basicamente por conta do Trump, né? A população americana é totalmente contra, né, esse conflito. Do Trump e de Israel, né? Que no caso acabaram se associando ali. E o próprio Irã também não tem o mínimo interesse, né, em que esse processo se arraste. Mas uma vez que eles entraram nesse conflito, e dadas as circunstâncias de cada lado, né, que parece que nenhum dos dois está muito afim de abaixar um pouco a poeira, a gente provavelmente vai ver um conflito aí que vai se arrastar, né? A gente já tem um conflito já se arrastando, a questão da Ucrânia e da Rússia já há muito tempo. E esse conflito agora no Oriente Médio, ele acaba tendo efeitos muito piores do que o inicialmente planejado por conta da questão de envolver outros países ali, né? Uma área extremamente estratégica do ponto de vista econômico, né? Com fluxo de rotas marítimas ali, rotas comerciais, países produtores de petróleo. Então, a partir do momento que isso se arrasta, isso aumenta muito a incerteza no mundo, né? Incerteza em relação basicamente, acho que quase o principal produto que a gente tem hoje na humanidade, que é o petróleo, né? Se daqui 20, 30, 100, 200 anos a gente vai ter algum substituto, ok, mas hoje em dia não tem como, né? Então, essas mudanças, né, no rumo político, ali na discussão da guerra, acabam impactando muito no nosso dia a dia, né? Então, numa semana o petróleo às vezes tem uma acalmada, depois na semana seguinte já volta a subir, e aí as empresas, os grandes gestores, na hora de estabelecer o preço de venda dos produtos, dos serviços, né, das coisas que nós como consumidores consumimos, eles ficam totalmente perdidos, né? Porque não tem nenhum balizador, não tem nenhuma
âncora ali para ele se apegar, falar, não, o preço do petróleo tem essa tendência, vai aumentar o preço da gasolina, isso vai impactar em tanto no meu custo, vou jogar o preço em tanto. Não tem muito essa lógica hoje. E a partir do momento que fica todo mundo meio sem rumo, né, a situação fica muito difícil até mesmo para variáveis internas nós, como por exemplo a inflação, né, que o valor da nossa inflação depende muito do quanto que esses agentes esperam do futuro. Se eles acham que o preço vai cair no futuro, eles jogam um preço menor no produto deles e a inflação acaba cedendo. E o contrário também vale. Então fica todo mundo muito perdido, né? E aí, aliado a isso, a gente tem um cenário interno também bastante conturbado. Então, assim, é um cenário assim que a incerteza acaba, obviamente, prevalecendo e aí a produção, o consumo acaba esfriando, né? Professor, eu farei uma pergunta agora que, de repente, mais na geopolítica mesmo. Que, de repente, e fique muito à vontade para trazer um esclarecimento e a sua ideia em relação a isso. Mas o que parece, e eu já vi alguns comentários muito parecidos com isso que eu vou falar. O que me parece, Donald Trump, num primeiro momento, ele quer combater, e ele vem realmente com esse ideal de combater aquilo que ele chama de ditaduras. Então, e aí, nós não apoiamos, isso tem que ficar muito claro, nós não apoiamos nenhum tipo de ditadura, o que acontece na Venezuela, o que acontece em Cuba e em outros países, eles são ditaduras, são governos ditatoriais que vêm trazendo e que trazem problemas para suas comunidades. Mas o que parece, o que a gente olha de fora, é que o próprio presidente norte-americano, num dado momento, com todas essas com esses ideais, quando ele chega e quer estabelecer uma norma cambial, uma norma comercial em todo o planeta, quando ele quer acabar com esses tais governos ditatoriais, o que parece, a gente olhando de fora, é que ele mesmo está sendo um governo um tanto quanto ditatorial. Ele está ditando essas regras comerciais, até hoje entrando nesses conflitos que são, ele diz que nós vamos acabar, se eu tiver uma conversa um pouco mais aprofundada, eu acabo com a guerra Ucrânia-Rússia, nós vamos acabar em 5 semanas com a guerra com o Irã, ou seja, parece-me, olhando de fora, e obviamente eu sou aluno e eu quero aprender com o professor, que Donald Trump está sendo um tanto quanto ditatorial nesse momento. Então, antes de mais nada, essa questão da motivação, né, dos Estados Unidos, do Trump especificamente, em relação a esses governos ditatoriais, eu acho que acaba sendo meio que uma justificativa em termos mais públicos, né? Então eu vou invadir porque lá é uma ditadura, está oprimindo o povo e tudo mais. Mas, obviamente que por trás disso tudo tem outros interesses, né? Interesses comerciais, interesses econômicos e interesses políticos, né? Porque se a gente for levar pela ótica de que a ditadura, né, é o fator principal, ele teria invadido outros países que teoricamente são ditaduras, mas são aliados, né? Aliados dos Estados Unidos. Você pega, por exemplo, a Arábia Saudita, né? Também é um regime ditatorial, mas na medida em que ele tem uma certa aliança com os Estados Unidos, aí não é tão assim problemático, né? E desde assim do início desse segundo mandato do Trump ficou muito claro e assim de novo, né? De novo não, né? Mas assim só para pontuar que pela análise assim das questões econômicas, a percepção é exatamente essa que você colocou. Ele vai fazer aquilo que vai dar na cabeça dele e ele não se importa muito com os contrapesos, né? Porque numa democracia é fundamental que você tenha um sistema de peso e contrapeso para freio, né? A gente chama também do sistema de freio na democracia. Então, a partir do momento que ele define o que ele vai fazer e passa o rodo por cima, ele tem, obviamente, características que lembram muito uma ditadura, né? Inclusive, ele tem uma popularidade nos Estados Unidos, uma impopularidade que já está em 60%, né? Segundo a Fox News, que é uma emissora alinhada, inclusive, com o pensamento dele em muita coisa. Então, a população americana, que assim historicamente tem uma raiz democrática assim, secular, a partir do momento que tem uma pessoa como essa, mesmo ele tendo lá, né, os seus apelos mais radicais, tem aquele grupo mais que defende ele e tal, ele começa a perder a classe média. E a hora que ele começa a perder a classe média, é um pouco o que acontece no Brasil também.
A classe média é o pêndulo ali, né? E aí a hora que esse pêndulo vai para o outro lado, o que que esse cara vai fazer? Porque ele não, ele parece que ele não é uma pessoa que tem muita disposição em assumir que ele fez determinada coisa errada e que ele tem que precisar voltar atrás, né? É, mas assim, eu acho que ele ainda vai continuar nessa toada de até um pouco ditatorial ali, né? Eu defino e ponto final. Mas o problema é que os custos disso vão aparecer e já estão aparecendo, né? Você tem uma inflação nos Estados Unidos muito maior, você tem uma insatisfação, né, com o governo dele muito maior, você tem crescimento econômico nos Estados Unidos que não está como deveria, outras variáveis como o juro, emprego, começa também a ser afetado, dívida pública. Então, o, ele pode até seguir em frente com essa política dele, mas os efeitos deletérios disso vão aparecer. E aí depende muito da maturidade política da sociedade americana, porque a partir do momento que a economia como uma ciência social não tem um laboratório, né, do tipo, se não fosse ele, como estaria? Não tem como a gente saber isso. Sim. Mas pela percepção social, o nível de insatisfação já está ficando bem grande lá pro lado dele, né? Olha, professor, eu fiz a pergunta e até com um pouco de receio, porque é um assunto. E quando a gente usa esse termo, né, governos ditatoriais e tudo mais, é um assunto que machuca bastante povos, não é só o povo brasileiro, mas agradecer demais a resposta e a forma com que o senhor colocou, com que o senhor trouxe essa explicação, que é o que hoje a gente tem esse sentimento. Temos um sentimento de que realmente algo não está, como diria aquela brincadeira, algo de errado não está certo. Exatamente. E Não, e aí é que o sistema americano ele foi construído, sistema político, a democracia americana foi construído para não ter um Trump, né, entre aspas. Então, para ele partiu do pressuposto que você tem um alinhamento político, social, moral. Você não precisa ter uma constituição como a nossa, por exemplo, que tem que ter uma infinidade de artigos, de emendas e tal. Você deixa a população, deixa o sistema político, ele vai caminhar, né? Ele caminhou há séculos desse jeito e tornou a economia americana a maior do mundo. A hora que vem um cara completamente contra esse sistema, aí você começa a falar, opa, mas agora a gente vai ter que mexer no nosso, em toda a nossa abordagem política, legal, social, porque as coisas não vão funcionar quando tiver um cara fora assim desse jeito, né? Ele não vai estar. E não é um alinhamento que às vezes a pessoa fala, é contra o sistema, que esse sistema é errado. Foi esse sistema que fez os Estados Unidos ser a maior economia do mundo, pela ótica do americano, obviamente. Não estou falando que isso nos beneficiou ou foi prejudicial, mas assim, pela ótica americana, o sistema funcionou desde então. A hora que vem esses caras fora o sistema é um problema, né? E esse é o papel, acho que esse é o papel da universidade, né? Esse é o papel da gente poder levar esse tipo de conceito, esse tipo de concepção e fazer com que as pessoas realmente tenham um olhar diferenciado para tudo isso que acontece no planeta. É muito fácil, seria muito fácil nós trazermos aqui no Niso Economia, e essa foi sempre a proposta, de trazer economia sem o chamado economês, mas seria muito fácil de nós falarmos só, olha, a inadimplência está X, a inflação está Y, cresceu tantos por cento, e muitas vezes as pessoas não entenderem e não terem esta visão, e até muitas vezes uma visão Sim, crítica sobre o que está acontecendo. Eu acho que esse é o nosso papel como... Não, e é importante também que as pessoas comecem também a olhar com uma visão mais holística das coisas, né? O mundo não é linear, as relações não são tão simples, né? De causais, de correlação entre variáveis, tipo, isso aconteceu por causa disso. Não é bem assim, né? O cenário é muito mais complexo, né? Professor, vamos aí nos últimos meses uma questão que tem incomodado bastante a população brasileira, que é a questão da conta de luz. As empresas fornecedoras de conta de energia elétrica, elas têm tentado entrar, inclusive, na justiça, porque dizem que as contas não estão pagando, não estão se pagando. Mas hoje nós pagamos uma energia elétrica bastante cara, professor. Sim. E pelo que eu andei dando uma pesquisada, uma olhada, nós estamos pagando uma conta de luz aí acima do IPCA. Queria que o senhor explicasse um pouquinho o que isso significa e o que isso reflete no meu bolso, no bolso da Jéssica, enfim, no bolso do brasileiro. Não, então,
Energia elétrica e água, né, e outros serviços a gente considera como um monopólio natural na economia. O que é um monopólio natural? Tem uma empresa só fornecendo serviço e tem que ser uma empresa só, né? Porque se for mais de uma empresa, pela ótica da fornecedora do serviço, não faz sentido você ter concorrência, porque não banca o sistema. Sistemas que depende de muita gente utilizando, precisa ser monopolista, né? Porque se eu tenho, por exemplo, duas empresas que vão fornecer energia na cidade de Sorocaba, uma vai acabar concorrendo com a outra, eu vou ter que colocar um poste do lado do outro na rua, vou ter que ter duas estruturas de energia correndo, mesmo se você contrate ou não, porque você vai ter uma concorrência entre as duas e o sistema não vai parar de pé. Porque essas empresas precisam fazer um investimento gigantesco, né? Tanto da infraestrutura primária, quanto depois da manutenção, né? E por conta disso, eles acabam tendo que cobrar um preço maior do que se fosse uma concorrência, né? E isso faz parte da viabilidade do negócio. Não tem como, em qualquer lugar do mundo é desse jeito. Se houvesse uma concorrência maior, o preço seria menor, mas não é possível, dado o custo desses caras, e você precisa bancar o sistema. Então, no caso do Brasil, a gente tem lá essa concessão, né? Cada empresa fica com uma determinada área, e energia elétrica é um negócio cada vez mais caro para se gerar, né? Lembrando que a gente tem a geradora, a transmissora e a distribuidora. Essas três, elas têm um custo de produção de energia extremamente alto, né? E aí esse custo alto não é necessariamente pelo custo em si, mas é porque a gente também não tem um nível de renda que dê conta desse custo. Então é uma questão mais de poder de compra, né? Então a energia é cara, obviamente que é cara, mas ela é cara porque eu sou pobre, né? Porque o Brasil é um país de renda média, um país que não tem necessariamente uma renda que dê conta de você ter uma certa facilidade em comprar energia, mas isso acontece em outros países também. A Itália está com problema disso, né? Distribuição e tal, por causa de gás e tudo mais. Então a gente tem um custo de produção ainda muito alto, mas por outro lado a gente tem uma energia assim extremamente favorável que é a hidrelétrica, né? E isso tem um custo ainda menor. E por uma questão estratégica, não tem assim, nem 10% dos problemas que uma Europa tem, por exemplo, né? Então, de um lado, você tem esse benefício, né, de ter uma energia que teoricamente é garantida, mas do outro, o sistema precisa parar de pé. E para esse sistema parar de pé, alguém tem que pagar esse custo. E infelizmente, esse custo, ele ou vai ser pago pelo consumidor diretamente, e aí a conta de energia vai vir um preço mais salgado, vai vir acima da inflação média, ou a gente vai acabar pagando indiretamente quando o Estado vai lá e dá um subsídio para a empresa. Ele paga uma parte dessa conta, que foi o que aconteceu no passado, né? Na época da Dilma, o governo chegou a bancar uma parte do sistema, do custo do sistema, só que às custas do próprio consumidor, né? Porque ela tira dinheiro de um lado para bancar para o outro. Então, só tem um intermediário no meio agora. Trocar 6 por meia dúzia. Exatamente, troca 6 por meia dúzia. E o resultado disso foi péssimo, inclusive, né? Porque o Estado no Brasil não tem como, não tem dinheiro mais para bancar esse tipo de sistema. E é aquela velha coisa da primeira aula de economia, né, Gozo? Não tem almoço grátis. Infelizmente, o custo é maior e alguém vai ter que pagar. E esse alguém é o usuário final, né? Não tem como a gente lidar muito bem com isso. Às vezes, o que o governo poderia fazer é criar um ambiente, às vezes regulatório, de concorrência, até na hora de uma licitação e tal, que favorecesse você ter um preço mais barato em contratos e tal, uma eficiência maior, produtividade desses caras e tal, mas assim, é um sistema que por si só é muito caro, né? E quando se fala, professor, eu tenho certeza que o senhor já recebeu no seu mailing, tenho certeza que nossos amigos ouvintes que estão acompanhando o Niso Economia já receberam, aquele e-mail que diz assim, quer pagar uma energia mais barata, energia portuguesa, que a energia não sei da onde, isso tudo é balela. Ou não? Explica pra gente um pouco dessa situação, porque eu recebo, se eu abrir meu mailing aqui agora, com certeza eu vou constatar energia de Portugal, energia elétrica da Itália, mas o senhor mesmo está dizendo pra gente que eles têm um problema muito sério. E, num outro ponto, como isso viria para cá? Como é que seria essa transição? Então, na realidade, o que a gente está caminhando agora é para um sistema em que você vai ter uma certa concorrência maior na ponta final. Tá.
que daí a energia, esqueci o nome agora, mas é o caso de você ter vários contratos em que você pode daí escolher, né, qual a concessionária que você iria utilizar essa energia, mas sempre usando o mesmo sistema. Não tem como você... quem faz a transmissão, por exemplo, é uma empresa. Como é que você vai comprar energia de uma outra empresa que não faz essa transmissão até você? Não tem como essa energia chegar nesse momento até você. Então, assim, no curto prazo e até no médio prazo, não tem muita alternativa em relação a isso, tá? É sempre bom alertar que, assim, não tem nada, como eu falei, não tem mágica, não tem nada muito barato, assim, para sair dessa situação no curto prazo. Infelizmente, assim, energia, água, todos esses serviços públicos, principalmente de concessão, né? A gente acaba tendo que pagar mesmo mais caro por isso, né? E muitas vezes a qualidade desse serviço ele não é a qualidade que a gente Porque espera, né? para você garantir que essa demanda ela sempre seja atendida, você precisa fazer investimentos pesados, né? Tem um conceito lá na economia, na contabilidade, que é a depreciação, né? Na economia a gente fala de depreciação econômica, que é quando aquela infraestrutura que você fez, aquela máquina, aquela transmissão e tal, ela já não está funcionando adequadamente como funcionava antes, então eu preciso trocá-la. Só que trocá-la significa investir tudo que eu fiz, como se fosse um investimento do zero, né? E isso tem um custo E a gigantesco para a questão, empresa, né? para trocar em miúdos, você compra um carro 0 km, passa 5, 10 anos, você Isso, precisa exatamente. trocar esse Você precisa carro porque ele trocar. já não vai te atender. E aí, como é que você vai pagar por esse carro? Imagina lá uma geradora, uma transmissora, ou mesmo uma distribuidora, uma CPFL. Ah, eu preciso modernizar todos os postes da região central de Sorocaba. Ah, como que eu vou fazer isso? Ah, eu preciso de grana, preciso de financiamento. Ah, eu vou financiar. Quem que vai me emprestar esse dinheiro? Vai me emprestar que valor esse dinheiro? E aí a gente cruza com a bendita da nossa taxa de juros, né? A taxa de juros mais alta que a gente tem afeta todo mundo e no final da história acaba afetando sempre o final, né? O usuário final, seja de energia ou de qualquer produto que a gente consuma, né? Agora, o que gera, ou a ideia de se gerar, que se tem de se gerar riqueza para este país é com empregabilidade e empregos que realmente paguem aquilo que o trabalhador merece ganhar. E é uma discussão que nós temos tido aí já há muitos anos e agora a discussão relacionada à escala, ao final da escala 6x1 ou essa alteração. Mas o Brasil tem mostrado aí mínimas históricas relacionadas ao Sim. desemprego, né, professor? Agora, essas É. mínimas, elas é o que eu falei na abertura deste assunto. Muitas vezes você tem mínimas históricas, tem empregos no balcão, você vai lá na loja de empregos e o balcão está cheio de empregos, mas não paga aquilo que... Não, e nossa economia está com dados muito contraditórios, né? Você pode olhar do lado positivo, do lado negativo, você vai ter dados que vão te dar Essa suporte, história de porque copo meio cheio, meio vazio, fica exatamente, meio... exatamente, porque você olha por um lado e fala, putz, emprego em 5%, crescimento econômico acima de 2% que a gente teve, inflação teoricamente sob controle. Só que por outro lado, você vai ver, por exemplo, questão de emprego. O setor que mais emprega hoje, que mais contribuiu para essa redução da taxa de desemprego é o setor de serviços. E o setor de serviços, ele engloba muita coisa. Ele engloba desde tecnologia da informação, ele engloba cabeleireiro, ele engloba transporte, ele engloba muita coisa ali dentro. E aí, principalmente, os serviços que a gente chama de um pouquinho mais baixa produtividade, são esses que demandaram muita gente, né? Demanda muita gente até hoje. E aí você acaba gerando um emprego, mas que não é numa condição de renda, inclusive, que deixa o trabalhador satisfeito plenamente, né? Então a taxa de desemprego pode ser baixa, mas qual que é a renda média do trabalhador que está sendo empregado? Ou se ele está tendo que trabalhar em 3, 4 empregos, Sim, presente. 3, exatamente. 4 empregos para... Exatamente. E aí você vai reduzir a jornada, ele não vai descansar, ele vai arrumar uma outra coisa para fazer, para ganhar dinheiro. A grande verdade é que nós temos no país muitos e muitos pais do Júlio, do Cris, Do né? Cris, porque a gente tem que, né, o prato com malabares lá, né? Vai tendo que se virar. E aí, nesse contraponto de dados, né, positivos e negativos, a nossa economia também cresceu muito nos últimos anos,
por um cenário externo que, assim, por pior que seja em termos de alguns conflitos, contribuiu ainda com a gente, com o agronegócio, com a exportação nossa, e você teve um nível de gasto público que, assim, está beirando a insanidade, né, no Brasil. O Lula, por exemplo, quando ele entrou no governo, a dívida pública nossa, né, lembrando que o governo ele gasta um valor e ele arrecada um valor. O nível de arrecadação do governo cresceu absurdamente, né? Veja, né, o ouvinte aí sabe muito bem a quantidade de impostos, né, que a gente tem. Cada semana parece que surge um novo imposto para a gente pagar uma alíquota maior. Então, eu gasto, eu arrecado. Mesmo com essa arrecadação alta que a gente teve, ela não foi suficiente para gerar uma sobra de caixa para pagar as despesas. Então, a despesa sempre foi maior do que a receita, né, no governo Lula. E aí, quando você tem uma despesa maior do que a receita, você vai se endividar. Você pega uma dívida pública, que a gente chama. A dívida pública que o governo Lula pegou no começo era 71% do PIB. Ele vai entregar uma dívida de 81% do PIB. 10% é muita coisa, né? No período que ele esteve no governo, é um negócio absurdamente alto. E a gente até já comentou em outros episódios aqui, a partir do momento que um governo começa a se endividar mais, é meio a mesma analogia que a gente pode fazer com as empresas e com as pessoas. Você começa a ficar mais endividado, vai ficando cada vez mais difícil para você pegar novos créditos, né? Vai ficando cada vez mais cara a sua nova dívida, porque seu nível de risco vai aumentando. E um governo é a mesma coisa. A gente tem, obviamente, uma taxa Selic, que é uma taxa que está extremamente alta, né, em 14,75% ao ano, mas é uma taxa assim, de curto prazo que a gente leva em consideração na economia, que é uma taxa que regula a quantidade de dinheiro que tem hoje na economia, né? Essa é a taxa de juros Selic, que é uma taxa de curto prazo. A taxa de longo prazo, que é uma taxa que mais as empresas observam, como eu dei o exemplo da CPFL, preciso pegar um dinheiro para financiamento, qual que é a taxa de juros que eu vou pagar? Eu não vou pagar Selic, eu vou pagar a taxa de juros de longo prazo, porque são projetos de longo prazo. Essa taxa de longo prazo está nas alturas, também nunca teve tão alto isso. E aí o governo vai pagando cada vez mais juros dessa dívida pública e a conta não vai fechar. E a culpa não é dos juros em si, é de você que não faz a sua lição de casa e aí acaba tendo que pagar juros mais altos. Isso vale em relação à nossa pessoa física, né? Se a gente está enroscado até o pescoço, pagando rotativo de cartão de crédito ou cheque especial, a culpa não é dos juros do cartão de crédito de especial, é a culpa minha que estou gastando mais do que ganho. Né? Enfim, mas é um cenário aí que é um baita de um desafio para o próximo presidente. Né? E essa vai ser um tema para uma próxima conversa, porque tem as danças das cadeiras, parece que começaram a acontecer de uma forma mais acelerada, até porque dia 4 de abril é o último dia para quem quer concorrer aos cargos, seja para a presidência da República, seja para governo de estado, seja para deputados ou senadores, se descompatibilizar das suas funções atuais e a partir daí se filiar aos novos partidos ou se filiarem a partidos que estão surgindo. Então a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão política, porque essas danças elas tendem a mexer também com o cenário econômico. Sem dúvida. E muito mexer com o cenário econômico. Professor Renato Vaz Garcia, mais uma vez só posso agradecer a sua participação aqui no Niso Economia, sempre muito esclarecedora. Semana que vem nós já temos aí a Páscoa, né? Semana que vem já é já é um Páscoa, feriadinho aí de Páscoa. Dá um tempo de corrigir as provas, né? Porque agora tem bastante. Né? Tá certo. Professor, obrigado mais uma vez. Se não nos vermos até lá, uma boa Páscoa para o senhor, abençoada. E nos prepararmos aí, porque com a questão da corrida eleitoral, vem aí muito assunto para a gente tratar aqui no Niso Economia. Não, sem dúvida. Agradeço, Douglas. É sempre um grande prazer aí estar batendo um papo com você, com todos. E estamos aí à disposição, né, para uma conversa futura. Redes sociais do professor Renato. Redes sociais está no Instagram lá, né, Renato Vaz Garcia. E tem também um Twitter, eu acesso também lá o X também como Renato Vaz Garcia, pode procurar, ou pelo e-mail renato.garcia@prof.niso.br. Tá certo. Bom, o Niso Economia fica por aqui, lembrando sempre, né, essa edição nós tivemos com o professor Renato Vaz Garcia, técnica de gravação e edição
da Jéssica Toffoli e também da Ana Somestranda, a Jéssica Toffoli também, e Ana Sou também junto com a gente, coordenação geral da professora Evenise Batista. O Niso Economia está de volta na próxima semana com o professor Marcos Canhada, falando, quem sabe, aí sobre essa questão mais envolvendo a compra de chocolates, compra de pescados e tudo mais. Vem aí a Páscoa, meu amigo, prepara o bolso. Até lá, um abraço. O Niso Economia.